o resgate da memória, a tradução da realidade e da vivência de cada artista, a forma de apresentar sua visão sobre os diversos assuntos e a maneira de interpretar o mundo. A tela, o mármore, a madeira são materiais que, utilizados por um artista, se tornam repletos de expressão. O entrevistado do Arte na Tela desta edição mudou-se para Brasília ainda criança. Cresceu junto com a cidade, o que lhe rendeu inspiração para muitas de suas obras. Hoje, vamos apresentar a capital do Brasil por uma outra ótica, através dos olhos do artista Valdério Costa, na exposição Brasília, Cidade Invisível. Eu sou filho de um músico, né? Meu pai era militar, já falecido, mas era militar e músico. O primeiro contato com a arte que eu tive realmente foi com a música. Eu adoro música, mas não aprendi. Eu preferia desenhar. A primeira arte que eu pratiquei foi a do desenho. Eu saí da minha cidade de Natal muito cedo. A gente saiu provavelmente com 6 anos. E em Brasília, a partir do início dos anos 80, eu passei a morar aqui e continuava desenhando, mas era um hobby. A partir dessa época, do final dos anos 80, eu passei a participar de salões aqui, coletivas, e era sempre desenho e pintura. A partir dos anos 2000, eu comecei a fazer regularmente gravura, depois passei a ser convidado para ilustrar também livros com essa técnica. E atualmente, embora essa exposição aqui ela seja uma retrospectiva de vários trabalhos meus antigos aqui de desenho e pintura, mas a xilogravura é a arte mais presente, é onde eu mais me expresso atualmente. De origem chinesa, a arte de fazer gravura na madeira passa por diferentes processos até chegar à obra final. Na xilogravura, o artista desenha na matriz, entalha a imagem usando goivas, entinta a matriz e imprime a imagem da matriz no papel. Em um pedaço de madeira, o desenho criado fica em relevo. A tinta penetra na madeira e, pressionada, transfere a imagem para o papel. Uma espécie de carimbo que pode ser utilizado por inúmeras vezes e obtendo diversos resultados. Ao mesmo tempo que parece ser simples, para quem não conhece, é uma técnica bem complexa e difícil, porque você tem que dominar 3 habilidades, né? Você tem que saber desenhar, tem que saber entalhar e saber imprimir. Então isso é uma espécie de desafio. A pessoa que está acostumada a desenhar numa superfície plana e lisa como o papel, quando vai passar para esse tipo de suporte, que é a madeira, acha completamente diferente. É um desafio você tentar fazer um trabalho ali de arte. Eu passei a trabalhar com xilogravura assim continuamente, ou transformar assim, uma arte mais específica para mim, foi na universidade. Passei a fazer lá e depois que acabou o curso eu continuei fazendo já profissionalmente. A primeira fase de uma gravura é o desenho. Muita gente desenha num papel para depois levar para madeira. Na fase que eu já estou, eu desenho direto na madeira, eu já tenho a noção de como é que ela vai ficar, porque ela é rebatida, né? Ela vai ficar ao contrário. Você faz de uma forma na madeira, quando você imprime, ela sai ao contrário. E você tem que ter essa noção de onde vai ficar o claro, onde vai ficar o escuro,
Ou no caso do colorido, que é muito mais difícil, você ter noção que áreas vão ser coloridas e quais não. É uma técnica bem complexa, porque você tem que dominar o desenho, ter a noção da linguagem visual para saber onde vai ficar o claro e o escuro e ter o domínio do entalhe e da impressão. Um dos mais antigos jornais ainda em atividade no Brasil, o jornal Moçoroense, trazia ilustrações feitas pela técnica xilogravura. As gravuras eram feitas por João da Escócia. Do Nordeste, muitos artistas se destacaram na xilogravura. Oswaldo Guilde trabalhou a melancolia urbana. José Lourenço produziu uma versão da xilogravura em azulejos. As lendas e a cultura nordestina ficaram por conta de J. Borges. Ela é uma técnica realmente muito utilizada no Nordeste porque tem essa relação próxima com a literatura de cordel. A literatura de cordel teve origem em Portugal no final do século XVII. É um tipo de poema popular, escrito de forma rimada, que no Brasil teve suas raízes no Nordeste. Sua função é um misto de entreter e informar. Em alguns momentos, é uma ferramenta para reivindicar problemas sociais. O folclore brasileiro, episódios históricos e políticos são temáticas constantes, sempre desenvolvidas com humor e linguagem informal. A literatura de cordel é geralmente vendida em feiras livres pelos seus próprios autores, momento em que os livretos ficam pendurados por cordas ou cordéis. Em 1988, a Academia Brasileira de Cordel foi fundada no Rio de Janeiro. Os artistas nordestinos passaram a fazer as capas utilizando xilogravura. Os folhetos passaram a ostentar esse tipo de arte. E como é que eu passei a admirar? Eu acho que é porque é uma arte muito ligada à cultura popular, né? Uma arte muito que veio... provavelmente foi trazido pelos europeus, se tornou uma coisa intrínseca à cultura nordestina, né? Ela está muito ligada ao romanceiro popular, à cultura popular de uma forma geral. Eu vi quando era criança, assim, em feiras nordestinas, provavelmente eu devo ter guardado essa lembrança de ver alguém fazendo. Uma técnica que mais me apraz, assim, que mais eu me sinto identificado. A possibilidade de reprodução em larga escala estabeleceu uma regra para a originalidade das xilogravuras. Existe uma convenção, tradicionalmente, os artistas fazem uma tiragem de 100 cópias, ou alguns fazem de 50. Normalmente eu faço no máximo de 50. Embora tenha gravuras minhas que ficaram pouquíssimas reproduções. E a questão de você fazer a reprodução com a tiragem pequena é para manter esse valor, né? A obra não se tornar uma coisa tão grande que perca o valor. No próximo bloco, Brasília, pelas mãos talentosas de Valdério Costa. A minha ideia de colocar Brasília, né,
visível é esse. É representar a cidade que me acolheu e que eu vivo, mas que às vezes a gente não tem tempo de ver o que está acontecendo, né? Voltamos em instantes. O Arte na Tela está de volta, apresentando o trabalho de Valdério Costa, que através da exposição Brasília, Cidade Invisível, mostrou uma cidade que, segundo ele, passa despercebida. Vamos conhecer. Aqui é uma mostra que reúne desenho, pinturas e principalmente estilogravura. Eu acredito que as pessoas vão ver essa ligação da minha formação como artista e como pessoa. A representação da minha aldeia. Você representa sua aldeia, você está representando todo mundo, o universo todo. Contando com as matrizes, deve ter praticamente umas 100 obras. Brasília hoje é um polo. Pulsa criatividade, poesia à flor da pele, nas artérias da cidade. Os candangos são heróis, bandeirantes de verdade. Há de tudo por aqui. Espaço, multiplicidade. Arquitetura renovada, sonhos, engenhosidade. A capital do Brasil dá asas à liberdade. Trecho do Cordel para Brasília, Gustavo Dourado. Eu acho fascinante você morar num lugar que está rodeado de obras monumentais. Você anda praticamente no meio de obras do Niemeyer, no meio dessa arquitetura do Lúcio Costa. Em vários locais aqui você encontra, por exemplo, os azulejos do Atos Bucão. Eu acho que isso acaba influenciando. Então, o que eu quis fazer em várias obras que estão expostas aí, é a junção de uma visão de um artista que tem essa ligação com a cultura popular com a coisa do erudito, que é a arquitetura de Brasília. O moderno, né? É juntar o moderno com o popular. Com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco, Brasília tem em suas ruas planejadas, prédios e áreas verdes a inspiração para muitos artistas. Mas Valdério Costa vai além. O artista escolhe em suas obras os mais diferentes personagens que encontrou durante a sua trajetória na cidade. Primeiro, ia ser uma exposição basicamente sobre os ícones de Brasília, né? Sobre os monumentos, mas aí depois eu resolvi trazer outros trabalhos que também têm relação com a cidade. A maior parte da minha vida eu acabei passando em Brasília, então tem as lembranças de infância, tem as lembranças de como os candangos, os pioneiros vieram para aqui. Tem essa ligação com a literatura que Brasília me proporcionou também. E tem a questão de representar as pessoas que a gente passa na rua e não vê, os artistas de rua. Você vai ver que está representado pessoas que ficam se apresentando em semáforos aqui em Brasília. Tem todo esse universo do cotidiano candango, né? E a gente passa todo dia e às vezes realmente não vê isso, não vê as árvores, não vê os pássaros. A gente está na rotina, na correria do trabalho e acaba não percebendo. A minha ideia de colocar Brasília visível é esse. Representar a cidade que me acolheu e que eu vivo, mas que às vezes a gente não tem tempo de ver o que está acontecendo, né? Então a representação dessa exposição, na verdade, é a visão de uma pessoa que mora aqui há muito tempo e o seu universo, né? E a sua bagagem de vida também exposta. A beleza dela é essa, é você encontrar vários sotaques e vários sabores na culinária e vários tipos de representação também visual, que é essa amálgama que veio de várias pessoas de vários estados que se juntaram aqui. Eu represento isso nas minhas gravuras com essa questão do visual em relação às pessoas e aos locais.
e talvez assim, a própria arquitetura, as que junta isso tudo aqui em Brasília. E é engraçado quando alguém representa, e no caso eu estou representando, que as pessoas se reconhecem. Existe isso aqui, existe uns candangos, existe a esplanada para a gente andar e ver, existe a catedral, existe o Memorial JK, existe a torre digital. Tudo isso é uma forma de você ver a cidade que você mora, né? De voltar para as pessoas, elas verem por onde é que elas andam aqui em Brasília. Como escritor, Valdério Costa lançou o livro Cangaço, de A a Z. Durante as pesquisas, ele teve contato com o escritor e poeta brasileiro Ariano Suassuna. A admiração pelo escritor virou tema de uma de suas obras. O Ariano Suassuna é uma pessoa, na minha opinião, um sábio, um estudioso da cultura popular. Era uma pessoa assim, respeitada e reverenciada como um grande intelectual dessa área da cultura popular. E o meu primeiro contato com ele foi, inclusive, aqui em Brasília. Houve uma feira do livro aqui que ele era o homenageado e ele ficou fazendo uma palestra e acabou a palestra, eu fiquei conversando. Depois de um certo tempo eu tive um projeto e eu viajei para Sergipe para conhecer a família dos cangaceiros, do Lampião, essa coisa. E o Ariano Suassuna também estava fazendo, nessa época, em Aracaju, uma palestra. E quando terminou a palestra, a gente teve condições de conversar com ele, mas muito rapidamente. E aí, como surgiu essa ideia de fazer uma homenagem a ele, podia ter feito um desenho, uma pintura, né? Mas eu pensei em utilizar essa técnica porque tinha a ver com a coisa do Nordeste, né? A coisa da literatura de cordel, inclusive onde ele se inspirou para escrever talvez a obra mais conhecida dele, que é o Alto da Compadecida. E por meio de um grande amigo meu que tem aqui, que tem orgulho de ser amigo dele, que é o Vladimir Carvalho, um cineasta aqui de Brasília, que era amigo do Ariano, ele me levou antes da Bienal, que foi a despedida até da vida do Ariano, né, em 2014. Ele me levou e eu entreguei a gravura para ele, e foi muito bom como ele acolheu isso, como o elogio e as palavras de incentivo, né, a continuar fazendo esse tipo de arte. Foi um momento para mim inesquecível, encontrar com um verdadeiro baluarte assim, da cultura brasileira, que era o Ariano. Valdério Costa encontrou na xilogravura a forma exata de expressar-se ao mundo. O programa Arte na Tela fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade.
Espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.